Será que a forma como nós enxergamos o mundo e reagimos a ele, de fato, representa a forma como ele é? De acordo com o filósofo estoico Epiteto, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Para esclarecer como a forma que enxergamos o mundo influencia nas nossas vidas pessoais e profissionais, hoje vamos receber Laís Donadio, nossa primeira convidada para um bate-papo incrível e surreal. Bem-vinda ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Aqui a gente conversa sobre como você pode assumir o controle da sua carreira e da sua vida sem aquele peso de ter que dar conta de tudo sozinha. Eu sou Wagner de Araújo, eu ajudo mulheres da área técnica, como engenheiras e profissionais de TI, a alcançarem o sucesso na carreira sem abrir mão da vida pessoal, do casamento e da própria saúde emocional. Quero muito ouvir você. Envie perguntas ou temas para os próximos episódios, deixe seu comentário ou mande uma mensagem. Sua voz faz diferença. E já curta esse episódio. Se no final não gostar, é só descurtir. Hoje recebemos Laís Donadio, empresária, Master Coach, analista comportamental, especialista em neurociência e coautora do livro A Arte de Fazer Negócios, para um bate-papo incrível para ela nos contar o que é inteligência criacional. Laís, por favor, fala um pouquinho de você e me conta um pouco da sua trajetória. Olá, Wagner. Agradeço muito a oportunidade aqui de estar com você, de ter essas pessoas também que vão nos assistir, né? Muito obrigada a você que está aqui no canal nos assistindo também. Obrigada pela oportunidade de falar de um assunto tão importante para nós, que a gente demora tanto na vida para poder aprender e diante dos meus estudos aí, poder trazer essa oportunidade de falar aqui, né? Sobre a inteligência criacional. Falando um pouquinho sobre mim, sou empresária, já cresci já no mundo dos negócios, meus pais faziam com a empresa deles, também é, fui tocar minha própria empresa junto com eles também, né? E aí, o mundo corporativo, ele é bem desafiador e a gente tem muito a aprender. E aí, quando a gente enxerga que as dificuldades estão muito mais naquilo que a gente vê, daquilo que a gente vive, do que aquilo que a gente experiencia. Então, comecei a estudar sobre isso. Fui estudar neurociência, fui fazer a formação em coaching, fiz o Master Coaching, e aí eu consegui, então, entender o quanto os desafios são do tamanho que a gente define que eles são, né? E é isso Perfeito. que eu vim compartilhar. Que legal. Então, nesse livro, você escreveu um capítulo que fala sobre inteligência criacional. E eu vou ser sincero, eu li o capítulo, mas eu sou suspeito para falar. Primeiro, você é mulher. O fato de eu falar de você, que você é mulher, porque esse canal é feito para mulheres de todas as áreas, inclusive das áreas técnicas. E você fala sobre inteligência criacional, que é um assunto que eu também gosto. Mas eu queria ouvir você falar sobre inteligência criacional, o que é, para que serve, e como que você aborda isso no livro. Ali no livro eu explico um pouco de como o cérebro funciona, né? Por que que existe a inteligência criacional? Falando de modo bem prático, a definição que a gente pode ter é assim: o que eu vejo, no meu mundo, o que eu vejo, eu crio, eu faço e tenho. Ah, mas como assim? Então, se eu vejo o mundo numa forma, se eu vejo o mundo como difícil, eu vou criar situações difíceis, as situações que surgirem serão difíceis. Eu farei coisas para que torne realidade de uma situação ser difícil e terei uma vida difícil. Mas o contrário também é verdade. Então, se eu vivo no mundo, no meu mundo como empresária hoje, eu lido com muitos homens, eu lido muito nessa parte técnica também, né? E aí, se eu enxergo que o lidar com homens é difícil, vai ser difícil. Mas se eu me enxergo como uma pessoa ali que está numa parte que eu posso transformar, que eu posso ajudar, colaborar, vai ser fácil. Eu vou poder fazer isso. Então, no meu mundo, eu vejo que eu sou uma mulher capacitada, independente de ser mulher ou homem, eu sou capacitada. Eu crio situações em que eu posso ajudar outros homens e mulheres. Eu faço, então, eu ajo ali como uma pessoa
que vive nesse mundo, então eu tenho um mundo que eu posso ajudar outras pessoas, inclusive homens e técnicos, para poder ter sucesso nas nossas vidas e nas suas empresas também. Interessante. Olha, eu vou só fazer uma pergunta para confirmar. Pelo que eu entendi, quando você fala sobre inteligência criacional, e até para quem talvez não tenha pego isso na sua fala, quer dizer que eu posso me sabotar criando um mundo onde as coisas são ruins, ou me elevar criando um mundo em que as coisas são boas e a partir daí as coisas acontecem, ou para o lado mal ou para o lado bom, vamos dizer assim. Isso porque é aquilo que eu estou atraindo para mim, seria mais ou menos isso. Então, será que você pode explicar um pouquinho melhor? É exatamente isso. No livro, inclusive, eu cito a expressão realidade subjetiva. O que que é? O mundo em si, ele é o que é, porém a interpretação que cada um faz do mundo, faz da vida, faz das situações, do ambiente, das amizades, de tudo que a gente vive, ela é subjetiva. A forma como você vê o mundo com certeza é diferente de como eu vejo, de como quem está nos assistindo aqui hoje vê esse mundo. Então, ela é subjetiva e depende, ela é influenciada pelas coisas que a gente vive, pelas leis invisíveis que a gente cria, que a gente entende desde a nossa infância. Mas, então, respondendo a sua pergunta, é exatamente isso. Existe uma realidade subjetiva, que é única de cada um. Legal. E engraçado isso de você falar sobre leis invisíveis, eu trato isso no meu episódio sobre crenças limitantes, que eu falo justamente um pouco sobre essas leis invisíveis. Só que eu queria falar uma coisa para você. Entre os muitos desafios que uma empresária ela tem que ter na carreira dela, estamos falando de concorrência, gestão financeira, gestão de equipes, eficiência operacional, relações com governos e etc. Afinal, como a forma que nós percebemos o mundo, né, pode, como que isso pode impactar na nossa realidade e como isso pode, impactar na prosperidade do negócio? Então vamos lá. Vou dar um exemplo desses desafios que você disse. Muitas vezes você vai no mercado, você vai numa lojinha, você conhece um empreendedor, vai comprar um produto. E aí, como é que estão as coisas? E a concorrência está muito difícil, o governo está muito complicado, a situação de inflação está muito alta. Então, se eu enxergo só a parte negativa, eu sempre vou trabalhar com a mentalidade, com a ideia de que o mundo é escasso. Então, no final das contas, muito sobre ser empresário é você não enxergar oportunidades. Para você Tá? enxergar oportunidades, o que que você precisa fazer? Você precisa enxergar o que há de bom. E quando chegar algo ruim, porque coisas difíceis acontecem, mas ok, o que eu vou fazer com isso? Então, a inteligência criacional é você desenvolver o seu lado de enxergar o mundo de acordo com o que ele é. Ah, ok, é uma dificuldade, é um prejuízo que eu tive. Ok, o que eu faço com isso? O que eu faço para que isso não ocorra mais? Então, para você ser um empresário de sucesso, você tem que desenvolver essa sua atenção ao que realmente importa. Porque se eu realmente ficar no lado sabotador, no lado negativo da situação, eu vou me prejudicar e vou me afundar mais, porque aí então se eu enxergo que a concorrência está muito alta, que a inflação está ruim, que isso me prejudica, eu realmente vou tomar ações que serão prejudiciais. Entendi. É, seria, vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa perdeu o emprego. Ela tem duas formas de encarar isso, como uma tragédia, e aí, em alguns anos, alguns meses, talvez essa pessoa que encarou isso como uma tragédia, como uma coisa ruim, não consiga, de repente, encontrar um outro emprego e acabe indo morar na rua. Ou, de repente, o cara perdeu o emprego e daqui a alguns anos você encontra e se tornou um grande empresário, porque ele aproveitou, ele tornou o problema uma oportunidade. Seria como se fosse uma virada de mindset, é isso? Exatamente. Então, você perceber, ó, tá, ok, o que que aconteceu? Eu fui desligado por qual motivo? Entendo. É uma coisa que está sob o meu controle para mudar? Até certo ponto sim ou não, e a partir disso tomar ações positivas. Você vai ficar triste? Tudo bem, acontece, mas qual que é o próximo passo? O que eu vou fazer a partir de agora? E assim você utilizar isso como oportunidades para você enxergar
um novo mundo, uma nova visão ali do que posso fazer a partir de agora. Legal. E aí eu te pergunto, como que a inteligência criacional ajuda a empresária a lidar com os desafios no geral? Porque existem os desafios que eu acabei pontuando de pessoas, mas tem outros desafios, tem aquela questão de inovação, de novas tecnologias, de cliente insatisfeito. Como que ela vai lidar com isso e com as equipes dela usando a inteligência criacional? Quando eu falei ali no livro da inteligência criacional, eu descrevi bastante, como eu disse no comecinho, é, como o cérebro funciona. Então, se, Uhum. se o cérebro ele passa a prestar atenção nas oportunidades, no lado positivo e desenvolver essa visão de mundo, as dificuldades vão se tornar muito menores. Por quê? Porque você consegue influenciar as pessoas ao seu lado. Então, por exemplo, você como empresário, eu como empresário, consigo influenciar os meus gestores para que eles passem a enxergar oportunidades. Então, muitas vezes, ao invés de correr atrás da oportunidade, eu vou enxergar como que eu posso inovar no meu negócio, como que eu posso trazer um dinheiro novo ao cliente, ou fazer o mesmo cliente, por exemplo, comprar mais vezes, enfim, como que eu posso melhorar o meu negócio para atender melhor o meu cliente, e isso vai fazer com que eu seja mais próspera, né? Eu tenha mais prosperidade. Perfeito, ou seja, a virada de chave a virada de mentalidade é quando eu passo a entender que o problema existe, porém, muito desse problema não está no meu comando, eu não tenho o que fazer, mas aquilo que está no meu comando é aceitar a situação e falar, ok, de acordo com aquilo que está no meu comando, o que que eu posso fazer, ao invés de sentar na calçada e ficar chorando, é isso? Exatamente. E como você influencia as pessoas que estão ao seu lado, quanto mais pessoas pensando no mesmo objetivo, numa forma diferente de enxergar o mundo, mais soluções rápidas e eficientes vão aparecer, né? Perfeito, muito bom. Para para as empresárias, inclusive, ou mulheres não empresárias, quais dicas que você tem ou coisas que você pode falar para elas que de repente fariam com que elas prestassem mais atenção na forma como elas estão vendo o mundo e como que elas podem mudar esta visão para ter uma visão que as leve para frente, ao invés de ficar fazendo com que elas tenham um monte de problemas, fiquem retidas, digamos assim, chorando as mágoas. Você disse a palavra exata para o primeiro passo. A coisa mais importante é você perceber. Porque a gente não muda aquilo que a gente não sabe. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é se perceber. Então, uma dica que eu dou bastante para os meus coaches, para os meus clientes, né, é assim: presta atenção no que você tem dito para si mesmo, para os outros e diante de uma situação difícil. Então, o que que você pensa? O que que você faz? Depois que você presta atenção e entende que muitas vezes a gente se rotula. Ah, eu tive um prejuízo, nossa, como eu sou burra, né? E na verdade é uma situação ali pode ser experiência, enfim, é pela situação e não por você. Então, como que você faz para mudar isso? Primeiro você percebe. Você percebendo, você fala, ok, como que eu gostaria? E aí, a partir disso, você mudar. E, inclusive, uma das minhas, com certeza, né, sugestões aí é que fazer um processo de coaching. O processo de coaching, ele é excepcional para a gente se conhecer, saber o que a gente está pensando, entender os nossos pontos fortes, pontos fracos, entender o perfil comportamental de como que a gente age na vida, entender nossos sabotadores e também criar um plano de ação para que a gente consiga atingir as nossas metas, né? Ali ter consistência e mudar nossa mentalidade para adotando aí a inteligência criacional, colocar em prática aquilo que realmente a gente quer. Então, aí eu entendi que é o seguinte: inteligência criacional, ela não é uma fórmula mágica, não é uma coisa piscou, tá resolvido. Ou seja, a inteligência criacional ela ajuda a mudar a sua mentalidade, te dá uma visão diferente para que você consiga encarar os seus problemas e, a partir daí, encontrar as próprias soluções. Seria isso? Exatamente. Eu desenvolver o cérebro para que você consiga entender qual é a realidade que você está criando. Então,
Se a sua vida está difícil hoje, é porque você criou essa realidade. Se ela está fácil e próspera, também é porque você criou essa realidade. Perfeito. Olha, eu vou ter que fazer uma coisa chata. Eu vou pedir para você uma reflexão, porque eu vou me despedir da minha primeira convidada. E espero que você encontre tempinho para voltar outras vezes. Foi um papo maravilhoso e com certeza deve ter colocado algumas pulgas nas orelhas de algumas mulheres, falando: Poxa, para onde é que eu tenho que olhar? Para onde é que eu tenho olhado e o que que eu tenho falado que talvez eu esteja me auto-sabotando. Uma reflexão final que você gostaria de falar para as mulheres, para as pessoas que acompanham esse canal. A reflexão que eu gostaria de trazer aqui é a seguinte: qual é a realidade que você tem criado para você? Qual é o sonho que até hoje você não foi atrás? Por que que você não foi atrás? O que que aconteceu? Que empecilhos você criou? E o que que você vai fazer a partir de agora para tornar esse sonho realidade? Qual é um pequeno passo que você pode dar ali para você deixar esse sonho real? Laís, muito obrigado, de coração, gratidão. E eu queria dizer o seguinte: se esse conteúdo foi útil, se ele te deu uma nova perspectiva, clique no curtir. Seu like ajuda a entregar este episódio para mais mulheres que, assim como você, buscam conciliar carreira e família sem abrir mão de nenhuma das duas. Não fique de fora. Se inscreva no canal para não perder nenhum episódio e continuar essa jornada de autodescoberta e crescimento e empoderamento. E claro, nos acompanhe no Instagram, porque eu vou deixar o Instagram da Laís aqui embaixo. Mais dicas e eu respondo as suas perguntas, se vocês quiserem outras dicas, perguntas, questões que de repente tenham surgido no meio do caminho e vocês queiram direcionar para ela, podem fazer isso, fiquem à vontade. Dúvidas para mim? Direcionem no meu Instagram, sem problema algum, vai ser um prazer responder para vocês. No próximo episódio, vamos falar de como sair do piloto automático e viver com intenção, presença no dia a dia. Não perca! Então, para você, mulher, que é da área técnica, saiba que você é inovadora e essencial. Não deixe que a velocidade das mudanças ou crenças antigas limite seu potencial ao adotar essas estratégias. Você não só navega nas transformações do mercado, mas também constrói uma carreira de sucesso, uma vida pessoal rica e equilibrada. Laís, muito obrigado por essa nossa conversa. Adorei o bate-papo. Espero ter você aqui de novo e até o próximo episódio.